diaframas, né? Olá, está no ar mais um programa Em Discussão. E hoje nós vamos falar de um assunto que certamente interessa você aí de casa. É o direito de família. Em um mundo onde as relações sociais estão em constante mudança, como essa área do direito tem atuado para que as mais diversas situações recebam a regulamentação adequada? Isso é o que vamos descobrir no programa de hoje. E para este bate-papo eu converso com dois especialistas. A doutora Marcela Menezes e o advogado também Fabrício Pozzocco, que é professor universitário e advogado. Bom, sejam bem-vindos. Muito obrigada pela participação de vocês aqui na TV Alesp. Eu que agradeço a oportunidade de estarmos aqui para comentar de um assunto tão interessante e polêmico. E quem sabe levar aí para as pessoas que estão nos assistindo essas explicações. Com certeza, doutor. Bom, ao longo do programa nós vamos percorrer aí uma série de temas que fazem parte do direito de família. E eu queria abrir o programa falando um pouquinho sobre alienação parental, que é um tema aí complexo, polêmico e que muita gente de casa não sabe do que se trata. O nome, né, alienação parental, ela também não transmite uma mensagem com clareza do que a gente está falando. Então eu vou começar aqui com o doutor Fabrício. Doutor, explica pra gente o que consiste, o que caracteriza essa alienação parental. Basicamente, quando a gente fala de alienação parental, o que a gente está falando é quando um pai ou uma mãe ou um familiar acaba, de certa forma, denegrindo a imagem da pessoa do outro, causando naquela criança um ato de repulsa, um ato de raiva, o não querer estar perto. Em linhas gerais, se a gente pudesse ser assim de uma maneira mais simples, a gente vai dizer quando um começa a falar mal do outro, ou quando um pai, um genitor, começa a fazer isso com a mãe, ou vice-versa. Necessariamente, não precisa ser somente o pai ou a mãe. A gente pode ter outros familiares que também fazem isso. Por exemplo, os avós começam a falar mal daquele pai ou daquela mãe, criando na criança aquela ideia de repulsa, de não querer estar perto, de não querer vivenciar mais essa convivência. Quando isso vem acontecer, e infelizmente acaba acontecendo, o direito traz para a gente algumas soluções, como a regra da alienação parental. Quando isso é reconhecido pelo Poder Judiciário, é muito comum existirem algumas penalidades que podem ser aplicadas ao caso para aquela pessoa que está falando mal, que está fazendo essas coisas em relação a isso. Então a gente tem, por exemplo, a possibilidade daquela pessoa perder a guarda, perder o direito de visitas e até mesmo, quando chega em extremos, né, acaba tendo essas restrições de contato. Aquela pessoa, aquela criança que está tendo restrição de contato com aquele pai ou com aquela mãe por conta do que está sendo falado de uma maneira pejorativa a eles, acaba tendo aí essa inversão de guarda e ele passa a ter mais contato para a criança. Certo. Então, basicamente, a alienação parental é quando o pai ou a mãe ou alguma pessoa ali do seio familiar usa aquele filho, né, como uma moeda de troca ali no sentido de coagi-lo contra o pai ou contra a mãe, o que isso pode trazer graves consequências, né, doutora, para a vida dessa criança. Por conta, às vezes, até do relacionamento, né, que houve entre os genitores antes da separação, os pais acabam, basicamente, dificultando, né, uma situação como essa em relação ao outro genitor. Então, por exemplo, eu, como sua mãe, acabo dificultando a minha filha a ter um acesso com o genitor e acabo denegrindo a imagem dele, o que não é em nenhum momento saudável para a criança, porque ela precisa do contato de ambos os genitores, né? E essa é uma situação bem complicada, como bem pontuou o doutor Fabrício. Certo. A alienação parental, então, ela é regulamentada por uma lei, que é a 12.318 de 2010, que traz aí uma lista exemplificativa de condutas que possam caracterizar essa alienação parental. Doutora, a gente consegue, em linhas gerais, explanar um pouco esse assunto, listar que tipo de conduta está dentro dessa lei como uma alienação parental? Basicamente, essa lei tem 10 incisos, vamos dizer assim, esse artigo são 10 incisos, 10 tópicos que falam a respeito dessa situação. Imagine, para a gente não ficar detalhando tópico por tópico, para não ser assim um tanto quanto técnico, mas todas as vezes que a gente fala em alguma atitude que venha, por exemplo, a causar uma impressão pejorativa, uma impressão ruim, ou a causar o próprio afastamento com essa conduta da criança em relação ao pai, a gente está falando de alienação parental.
Então a gente tem a questão de você estar falando mal, da questão de você não permitir as visitas e os contatos, a questão de você influenciar negativamente em relação à pessoa do pai ou da mãe. Essas condutas acabam sendo qualificadas em relação à alienação parental. Antigamente, apesar dessa lei não ser nova, antigamente existia uma dificuldade muito grande para que se pudesse fazer a prova da alienação parental. Até mesmo porque antes de ser um problema jurídico, existe a questão que acaba envolvendo a criança, a própria síndrome da alienação parental, acaba sendo até uma questão de cunho psicológico. Por conta disso, atualmente, os estudos psicossociais que são feitos no fórum com pessoas, equipes multidisciplinares, pessoas especializadas, fazem uma diferença muito grande em relação a isso. E com essa situação conseguem fazer a prova da alienação parental. Certo. Então, como você bem menciona, doutor, o genitor, então, que se vê privado, né, dessa convivência harmônica com o filho, ele pode tomar providências legais. Sim. Como que funciona um pouquinho esse processo na prática, né? Até para o nosso telespectador entender, a pessoa que está nessa situação, como que ela deve proceder, o que ela deve fazer? Basicamente, existem alguns passos a serem tomados. Certo. Basicamente, a primeira situação que a gente observa quando isso vem a acontecer é você conseguir fazer essa prova, ou guardar elementos para fazer essa prova perante o judiciário. Então, geralmente, hoje as pessoas têm um smartphone, né? Então, a filmagem de determinadas situações, quando é possível, a elaboração de alguma situação de um boletim de ocorrência, por exemplo, quando você tem o direito de visitas do seu filho e a mãe ou o pai não permitem que você os veja, mas por um motivo banal, por um motivo qualquer, não aquela questão, ela está doente, ela não pode, não, mas por um motivo banal, simplesmente não vai, porque eu não quero que vá. Então, fazer o boletim de ocorrência, as filmagens com o smartphone. Conversas de WhatsApp. Conversa de WhatsApp, exatamente. Essa é a situação que hoje em dia é a mais comum, né, da gente ter. A gente vai conversar por esses aplicativos e você vê que muitas vezes as frases são muito duras, as informações são muito complicadas e por conta disso você começa a caracterizar essas questões que envolvam aí a alienação parental. De posse de tudo isso, procurar um advogado que seja especialista na matéria, para que ele possa, perante o Poder Judiciário, ingressar com uma ação e conseguir resolver alguns problemas. O contato com a criança imediatamente, através de um determinado pedido, que regra geral envolve uma tutela de urgência, aquilo que a gente comumente chama de liminar, o juiz apreciando e dando essa liminar para permitir esse contato, e outras situações específicas que vão poder vir a ocasionar as punições da lei relacionada. Doutora, uma vez então que a pessoa está com essas provas nas mãos, já está com seu advogado, quanto tempo mais ou menos dura esse processo até que seja aprovado isso e a pessoa sofra, enfim, as penalidades cabíveis pela lei, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso também? Bom, existem duas situações, né? Quando concedida a liminar, a gente consegue resolver uma situação como essa com maior brevidade. Mas, na hipótese da não concessão dessa liminar, a gente fala de cerca de 2 a 3 anos aproximadamente para que seja solucionado definitivamente uma situação como essa. Né? Infelizmente, principalmente no estado de São Paulo, acaba sendo um procedimento um pouco mais moroso. Talvez é importante lembrar que no próprio processo em que nós vamos fazer essa busca de informações, essa prova, existe a necessidade de se fazer uma prova dessa equipe multidisciplinar. Exatamente. Né? Essa prova relacionada à questão que envolve os psicólogos, assistentes sociais, para que possam estudar todo o ambiente que está acontecendo. Não adianta só a gente chegar lá e dizer, olha, assim, assim, assado, e o juiz... Não, o juiz é uma pessoa experiente, ele sabe, na verdade, que muitas vezes aquela beligerância, né, aquela guerra que vive o pai e a mãe em relação à criança, muitas vezes ela é usada como moeda de troca. Né? Olha, eu só deixo você ver se você fizer isso ou fizer aquilo. Então, o juiz, sendo uma pessoa experiente, conhecendo a situação, ele tem profissionais específicos no fórum que vão poder fazer essa prova e vão poder trazer a ele esses elementos para poder comprovar a existência ou não da alienação parental. É lógico que os advogados, as partes, também podem nomear o que a gente chama de assistentes técnicos. Podem trazer também essa situação, os peritos contratados pelas partes, para que possa, na verdade, ajudar nessa situação de fazer a prova. Mas é muito importante que essa situação seja extremamente explicada para que as pessoas entendam que não é simplesmente eu entrei hoje na justiça, amanhã está resolvido.
né? Isso demora um tempo. Até mesmo porque o juiz, quando dá essa decisão liminar, que a gente chama, essa decisão imediata, essa decisão não é definitiva. Se existirem circunstâncias no processo que mostrem que aquilo que foi alegado não é verdadeiro, o juiz pode revogar aquela liminar e determinar que a situação toda volte a ser como era antes. Então, quer dizer, então, na ação em que for alegada a existência dessa alienação parental, o juiz vai decidir a partir de uma equipe que vai estar ali com ele, quer dizer, as informações que forem passadas pelos psicólogos envolvidos vai fazer toda a diferença nesse julgamento. Exatamente. Certo. E a partir do momento, então, que foi provada essa alienação parental, doutor, o que pode acontecer com esse alienador? O senhor falou de algumas coisas, eu queria que você explanasse um pouco melhor isso e falasse se existe, se envolve algum tipo de indenização, por exemplo, financeira, como que é isso? Então, basicamente, quando a gente fala de alienação parental, a gente tem que resolver dois problemas específicos. O primeiro é a questão do contato, né, daquele pai ou daquela mãe que se viu vítima dessa alienação com a criança. Então, por conta desse fato, algumas coisas podem acontecer. Desde algumas audiências que são realizadas para que essa situação não venha a acontecer, até mesmo questões do juiz impor multas, impor medidas no sentido de restringir, até mesmo inverter a guarda, né, o que acaba aí acontecendo de uma maneira extrema, vamos dizer o seguinte. Existe também uma outra possibilidade, né, que é o que a gente chama de buscar-se uma indenização perante o Poder Judiciário. Né? Apesar de no direito de família essas questões que envolvem indenização ainda são um pouco não tão exploradas, exatamente porque existem discussões doutrinárias, ou seja, alguns juristas dizem que ela cabe, outros juristas dizem que ela não cabe, ainda que exista essa discussão, basicamente alguns processos acabam também sendo discutidos em relação a essas indenizações que aquele que se viu prejudicado pode pleitear da parte contrária. Certo. Falando um pouquinho sobre a aplicação da lei, eu cheguei a ver algumas críticas, né, a respeito disso, de como a lei tem sido aplicada. Eu queria até usar um exemplo e a gente pode, a partir dele, explanar algumas questões. Existe um caso em que um casal tinha a guarda alternada do filho. Então, o filho ficava com a mãe, quer dizer, o casal se divorciou, tinha um filho, o filho ficava um pouco com a mãe, um pouco com o pai. Ao retornar desses encontros com o pai, o menino começou a alegar para a mãe que algumas coisas estavam acontecendo e a mãe suspeitou de um abuso e logo ela agiu e não deixou mais que o filho encontrasse com esse pai. Esse pai, por sua vez, foi na vara da infância e se apropriou do recurso dessa lei, da alienação parental. Ele alegou essa alienação parental. E essa mãe relatou que ela estava em casa com o filho e, de repente, à noite, policiais, junto com advogados, invadiram a residência e tomaram o menino. Ela disse que chegou a não ver mais essa criança. Quer dizer, ele se valeu dessa lei, né? Então, assim, como muitas coisas no direito, a gente vê que existem diversas interpretações, então é como o juiz interpreta, é como a lei está sendo interpretada. Queria que o senhor falasse um pouco, doutor, sobre isso, sobre essa aplicação da lei, se ela costuma mesmo gerar esse tipo de situação, ou se esse é um caso extremo, ou se isso costuma acontecer, como que é? Quando a gente fala especificamente em alienação parental, situações como essa acabam atingindo realmente um caso extremo. Vou comentar o caso a partir daquilo que você contou nesse exemplo. Parece muitas vezes que chegar a uma situação como essa, dentro dessa característica ou dessa situação, acaba sendo realmente um exemplo, um ponto fora da curva, vamos colocar assim. Porque basicamente as discussões em alienação parental, quando isso vem a acontecer, pode acontecer aquela que a gente estava conversando, a inversão da guarda, a busca e apreensão do menor. Então isso realmente pode acontecer, né? Dependendo do extremo em que isso acontece, né? Dependendo da situação, daquela acusação da alienação parental que está sendo colocada, como no caso específico de abuso, essas situações todas, isso, se realmente fica comprovado que a mãe falou e não tem nenhum respaldo técnico para isso, isso é um caso típico de alienação parental, em que pode haver realmente a busca e a apreensão da criança. Agora, nós precisamos entender em que contexto isso foi feito. Então vamos supor que a criança simplesmente foi lá e deu
falando para a mãe, olha mãe, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, como criança. A mãe deveria ter tomado algumas atitudes em relação a isso, e não simplesmente dizer, você não vai ver mais o seu pai por conta desse problema que está tendo um abuso. Né? Se isso tivesse realmente acontecido, a mãe deveria ir a uma delegacia de polícia, fazer um boletim de ocorrência, levar a criança em relação a, eventualmente, fazer um exame de corpo de delito, procurar efetivamente um psicólogo, alguma coisa nesse sentido, e até mesmo, se fosse o caso, ingressar na justiça pedindo a suspensão das visitas. O nosso problema é que muitas vezes as pessoas que nos assistem acabam achando que sempre a história que o vizinho conta é uma história que acaba acontecendo. E aí deixam de tomar as medidas necessárias e simplesmente suspendem as visitas. Né? Então, olha, é aquela história. Eu tenho uma suspeita que você está abusando do nosso filho, então a partir de agora você não vai mais vê-lo, eu não vou mais permitir essa visitação. E muitas vezes verbaliza isso, coloca isso numa rede social, coloca isso através de um aplicativo de comunicação, e isso acaba complicando efetivamente. Na hora que isso é levado na justiça, não existindo nenhum amparo, nenhuma situação probatória, isso é um caso típico de alienação parental que pode realmente levar a um problema como esse. Mas uma situação extrema como essa, a gente pode dizer que é um ponto fora da curva. Geralmente, as medidas não são tão extremas dessa forma. Né? Talvez esse caso tenha aí... Foi um caso pontual, extremo. Exatamente, um caso pontual por conta de uma acusação talvez tão grave como foi essa e que a mãe, com certeza, não conseguiu fazer prova nenhuma dessa situação. Na sua visão, doutora, a aplicação da lei tem sido efetiva? Então, a aplicação da lei, a gente consegue perceber isso no dia a dia, que em alguns momentos ela consegue ser efetiva, né? Quando a gente lida, por exemplo, em questões assim que se tem um abuso de uma criança, ou que a gente consegue demonstrar muito bem através de provas que de fato aconteça uma alienação parental, a gente consegue ver a aplicação da lei para casos como esse. Só que num panorama geral, a gente precisa ainda desmistificar muita coisa que rola em relação à alienação parental, né? O que a gente consegue perceber, inclusive, é que as pessoas confundem dois institutos diferentes, que são o da alienação parental com o abandono afetivo, que são coisas totalmente distintas, né? E com consequências também distintas, mas que a gente consegue perceber que no dia a dia, quando a gente está conversando sobre o tema, as pessoas acabam misturando e colocando isso como se fosse um instituto só, né? São coisas diferentes, são coisas extremamente claras. Exatamente. A alienação parental é tudo que a gente conseguiu pontuar, né, e conversar até esse presente momento. E o abandono afetivo é algo totalmente diferente, né? O abandono afetivo é quando a gente tem um dos genitores que, na realidade, acaba entendendo que a obrigação dele é só de pagar a pensão para não ir preso, né? Falando em linhas gerais, especificamente seria isso. Quando, na realidade, a criança ela precisa não só de um apoio financeiro, mas ela precisa de um apoio sentimental, ela precisa de um apoio paterno, materno. Então, isso é algo totalmente diferente da alienação parental. Né? A gente está falando da ausência de um dos genitores no abandono afetivo, quando na alienação parental a gente fala de um dos genitores denegrindo a imagem do outro. Então, isso é algo importante a ser pontuado. Certo. Então, quando nasce uma criança, os pais, eles têm deveres em relação àquela criança, quer dizer, a provisão financeira, tem também a questão afetiva, que a lei hoje considera realmente algo que é um dever, né? Quer dizer, muitos pais, às vezes, porque investem financeiramente no filho, acham que já estão cumprindo aí seus deveres, mas hoje a lei já tem um entendimento diferente. Exatamente. E quando isso é negligenciado, que surge essa questão do abandono afetivo, né? Acho que antes da gente falar desse abandono afetivo, eu queria voltar um pouquinho antes, dar um passinho para trás, e eu queria entender quais são os deveres, doutor, legais que os genitores têm em relação aos filhos, né? Até para a gente entender depois por que surge essa questão desse abandono afetivo. Basicamente, traduzindo em miúdos, a gente precisa entender que pai não é aquele que fez, pai é aquele que cria. Pai não é aquele que paga a conta. Pai é aquele que tem tempo para vivenciar a vida do seu filho. Isso tudo é muito importante porque quando a gente fala, ou quando a gente pensa, que os deveres do pai ou da mãe
se referem somente aos deveres de finanças e de guarda, ou seja, pagar a pensão e cuidar da criança no sentido de não deixar ela se machucar, mandar para a escola, fazer o burocrático da coisa, aí a gente tem um problema muito grande. Essa não é a figura do pai, essa não é a figura da mãe. O que a lei hoje demonstra é que muito mais do que você simplesmente pagar as contas do seu filho e dividir com o seu filho o mesmo espaço territorial, cuidando para que ele tenha uma casa, para que ele tenha aí um mínimo de conforto para viver, essa questão é de menor importância hoje. Hoje, a justiça tem uma visão muito mais importante no sentido da qualidade da companhia que você tem para com o seu filho. Antigamente se dizia assim, a pessoa que tem melhores condições fica com a guarda da sua criança. E as pessoas lembravam de melhores condições, era simplesmente quem tem mais dinheiro. Financeiras, né? Exatamente, quem geram pode interpretações pagar. Em cima do que seriam ter condições. Exatamente. Quando na verdade não é isso. Quando a gente fala de condições, são condições no sentido, qual a atenção que você dá para o seu filho ou para sua filha? Qual é, na verdade, a sua participação em relação ao seu filho com a sua filha? Qual é o carinho, qual é o amor, qual é o exemplo que você está vivenciando com os seus filhos? Isso é muito mais importante do que simplesmente uma questão de, olha, quanto deu a conta? X, toma aqui o dinheiro, eu virei as costas e fui embora. Então esses são os deveres relacionados hoje, né, às crianças, basicamente. Nós não temos simplesmente deveres financeiros, nós não temos simplesmente deveres de cuidado em termos de moradia, não. Nós temos um dever muito maior, um dever de acompanhar e de vivenciar a vida dos nossos filhos diante de uma proximidade, diante de uma qualidade. Em outras palavras, nós precisamos vivenciar um conceito objetivo de família. Não necessariamente pai, mãe e filho, porque houve um divórcio, uma separação, não isso. Mas lembrar que eu e você, quando estávamos juntos, fizemos aquilo que em tese seria o mais importante em relação a nós, que foi o nosso filho. Depois que nós nos separamos, nós continuamos com a existência desse filho. E esse filho acaba tendo não somente aqueles deveres de cuidado em relação às finanças, mas principalmente a essa convivência, essa provisão emocional, exatamente, né? Essa presença, esse convívio. Isso é muito importante. A provisão emocional hoje é muito importante. Tanto que quando essa provisão emocional existem falhas em relação a ela, que podem ser assim consideradas graves, existe até mesmo a possibilidade de se ingressar com uma ação para se pleitear indenização por abandono afetivo. E existe uma lei específica já, doutor, que regulamenta o abandono afetivo, ou é por jurisprudência, alguma doutrina? Como que é isso? Na verdade, você não tem uma lei específica, mas você vai se utilizar de conceitos do Código Civil para que você possa, na verdade, trazer essa informação e regulamentar isso. Objetivamente, dependendo cada caso é um caso especificamente, e aí a gente consegue também com o apoio multidisciplinar de todas aquelas pessoas, né, que auxiliam a justiça para identificar esses problemas, nós conseguimos demonstrar aí os danos psicológicos que são causados em relação ao abandono afetivo e pleitear-se uma indenização. Certo. Bom, abandono afetivo, quer dizer, a palavra já diz, né, esse abandono é uma palavra forte. Eu acho que o abandono também pode trazer algumas interpretações do que de fato é um abandono, né? Então, de repente, o pai dá essa provisão financeira e aparece de vez em quando. O que configura de fato esse abandono? Seria esse abandono total ou essa relativa presença aí também já pode ser considerado um abandono, doutor? A gente costuma muito tentar dar um exemplo em que a gente consegue comparar algumas situações. Certo. Então, imagine, na verdade, que num primeiro momento nós temos um filho e nós nos separamos. E aí depois eu acabo mantendo um outro relacionamento e tenho um outro filho. Para esse meu segundo filho, desse novo relacionamento, nós temos aqui um contato diário, nós na verdade temos aí toda uma história juntos, nós construímos uma história juntos. Então, Dia dos Pais, na escola, festas de aniversário, os contatos específicos do dia a dia, passeios, nós temos tudo isso. E aquele meu primeiro filho, eu simplesmente pago todo mês a pensão. E eu não quero mais olhar para a cara dele. E qual o motivo de não querer olhar para a cara dele? Simplesmente porque eu não quero mais olhar para a cara dele, não importa. Né? Não deu certo com a mãe, não deu certo com o filho, eu também não quero mais saber.
Isso é um exemplo clássico da situação do abandono afetivo. Né? Eu, na verdade, tenho 2 filhos, esqueci que existe um e simplesmente, monetariamente, mantenho esse filho para que ninguém venha me aborrecer, ninguém venha criar problemas para comigo. E esse outro filho, nós temos aqui toda uma vida em comum, toda uma vida em conjunto. Né? Praticamente, eu trato... As pessoas sabem que eu tenho 2 filhos, mas na verdade eu trato como se eu tivesse só um. Esse Na verdade, outro aqui você vira ficou pai relegado. de um e patrocinador de outro, né? Do Essa outro você figura só é muito apoia comum acontecer, financeiramente. como a doutora Marcela colocou. Efetivamente, para um eu sou pai, para o outro eu sou um mero patrocinador, né? Ou um pai-trocinador. E aí, na verdade, esse é o exemplo clássico quando acontece essa situação. E isso, com certeza absoluta, causa danos psicológicos para essa criança. Né? Vale lembrar que nós não estamos simplesmente dizendo, coitado, esse vai ficar chateadinho. Não, é uma situação que causa problemas muito grandes. Né? A experiência tem demonstrado, não só nos processos, mas em relação aos casos que são estudados e são colocados, que isso é uma situação que acontece por várias vezes, né? Que se repete constantemente. Os tribunais têm até um julgado muito interessante do STJ, foi feito no ano de 2015, porque até então as pessoas diziam que a alienação parental era muito, abandono afetivo era uma situação muito complicada de efetivamente gerar direito de indenização. Porque diziam assim, olha, o Poder Judiciário não pode obrigar ninguém a amar outra pessoa com uma canetada, então não tem jeito, se o cara não ama você, o problema é dele, ponto final. No Superior Tribunal de Justiça teve uma releitura dessa frase, que foi muito interessante. Realmente, o Judiciário não pode obrigar ninguém a amar por uma canetada, isso é fato. Mas você que tem o seu filho, você precisa saber efetivamente aquilo que é o que você tem que fazer. O seu filho não pediu para nascer. A partir do momento que você colocou essa criança no mundo e que você vivenciou uma situação com ela, você precisa, na verdade, fazer o seu papel de pai. Quando você deixa de fazer esse papel e simplesmente se transforma num patrocinador, ou seja, simplesmente paga as contas e esquece essa criança, você está contribuindo para um dano psicológico e efetivamente passa a valer a questão do abandono afetivo. Quando o senhor fala dessas consequências para os filhos, né? Eu sei que vocês não são psicólogos, são advogados, mas vivenciam isso, quer dizer, têm experiência. Quais são as principais consequências desse abandono, doutor? Quer dizer, essa criança pode vir a ter uma depressão futura, sim, uma maior probabilidade de ser um dependente químico, como que é isso? A experiência mostra que as crianças começam a ter assim, uma introspecção muito grande. Ou seja, elas começam, na verdade, a efetivamente se fecharem no seu mundo, se enclausurarem. Outra coisa que a gente observa muito, além dessa clausura interior, é a dificuldade de relacionamento. E num terceiro momento, a questão que envolve essa depressão, esses danos psicológicos, essas dificuldades. Daí para frente podem existir um leque, né, de opções ruins. Né? A gente pode falar da questão das drogas, a gente pode falar de diversas outras questões que acabam enveredando aí por uma situação ruim. As más companhias, procurar algumas coisas efetivas e chegando até mesmo a questões que a gente tem notícia de pessoas que sofreram isso e acabaram sendo colocadas para um campo de crime, de fazer algumas coisas que não são adequadas, o próprio tráfico de entorpecentes, o próprio entorpecentes, por conta dessa situação específica. Certo. Bom, a gente vai para um breve intervalo, a gente já vai continuar falando sobre esse tema. O programa em discussão vai para um rápido intervalo, não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Em Discussão. E hoje eu converso com especialistas sobre temas do direito de família, que é a área que trata das relações familiares e também dos direitos e deveres que surgem com as mesmas. Bom, no primeiro bloco a gente explanou um pouquinho a questão da alienação parental e começou a falar também sobre o abandono afetivo e ainda sobre esse tema, queria fazer mais 2 perguntinhas aqui para o doutor. Doutor, perante a lei, quais são as consequências, de fato, para quem abandona esse filho?
A partir do momento em que é reconhecido pelo Poder Judiciário a questão do abandono afetivo, efetivamente isso gera um direito de indenização. Então a gente está falando de valores em pecúnia. Para que a gente possa ter mais ou menos uma ideia, o julgado que nós estávamos conversando no bloco anterior a respeito dessa questão do abandono afetivo, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a quantia de R$200 mil para indenizar aquela pessoa que sofreu esse abandono afetivo. É óbvio que não vai ser todos os processos que vão ter esse valor. Os valores de indenização, eles são avaliados mediante a capacidade de quem vai pagar, os valores de quem vai receber, para que isso não se assemelhe a um enriquecimento ilícito, né? Como, por exemplo, é mais legal ter um processo para eu poder ganhar dinheiro do que o tempo todo que eu vou trabalhar na minha vida. Então, a ideia não é essa. O judiciário não é uma loteria. Mas a regra é que vai doer no bolso daquele que praticou as condutas que foram consideradas abandono afetivo. Quer complementar, doutora? Eu acredito que ele já tenha falado sobre tudo mesmo. E essa questão, tudo depende da análise do caso concreto, né? Do que a gente está discutindo ali. Então, essa questão de indenização depende muito do caso concreto e das implicações que causaram esse abandono afetivo. Então, cada caso precisa ser realmente avaliado com as suas particularidades. Doutor, no caso, por exemplo, do pai ou da mãe que dificulta aí o convívio do filho com o genitor, né? Às vezes a mãe, por vingança ou por qualquer outra razão pessoal, ela dificultou esse convívio, essa criança cresceu, vamos dizer, sem a presença do pai. E quando essa criança cresce, se torna um adulto, de repente se sentiu lesado, né, por não ter tido o pai. E às vezes não tem o entendimento que a mãe às vezes dificultou isso, quer dizer, a criança ela não consegue perceber essa realidade, ela fantasia uma série de coisas e ela vai acreditar de repente na história que a mãe contou. Como que fica isso perante a justiça? Tudo basicamente é uma questão de prova. Talvez vamos dar um exemplo que a gente consiga aqui abarcar essa resposta. Imagina, na verdade, num primeiro momento, nós dois tivemos aquele filho e nós nos separamos. Né? Você realmente começou a dificultar o meu contato com o filho. O que fiz eu? Virei as costas e fui embora? Ou fui buscar esse contato? Eu ingressei com um processo para poder tentar regulamentar o direito de visitas, eu procurei visitar o meu filho e aí não consegui, eventualmente discutir a questão da alienação parental, ou ainda que de repente não queira ter feito isso para não causar mais traumas no nosso filho, mas eu consigo demonstrar que eu procurei o nosso filho. Eu não fui aquela pessoa que simplesmente aceitou essa condição passivamente. A partir do momento que eu aceito essa condição passivamente, eu não posso colocar a culpa simplesmente na mãe e dizer, sua mãe impediu que eu tivesse contato com você. Porque a pergunta que vem logo em seguida é, e o que você fez para vencer essa barreira? Se eu efetivamente não fiz nada para vencer essa barreira, eu aceitei essa condição e passei aquela figura de praticamente esqueci de você por conta das condutas da sua mãe, eu estou cometendo esse abandono afetivo. Né? Lógico que de uma maneira mais simples para a gente poder conseguir entender, eu acabei agradecendo a sua conduta e simplesmente tomei essa conduta como correta e virei as costas para o meu filho. E aí eu teria essa possibilidade de estar discutindo essa questão do abandono. É que a partir do momento que não se tem essa resistência, você entende que tacitamente a pessoa concordou. Então já que eu não posso ver o meu filho, então tudo bem. Vida que segue, né? E vou continuar da forma como estou. Certo. E aí isso precisa ser demonstrado, né? Que teve uma resistência, que foi buscado outros meios para demonstrar que, olha, a mãe ou o pai, o que seja, criou um obstáculo para que eu pudesse ver o meu filho. Justamente para não caracterizar um abandono afetivo ou até mesmo uma alienação parental. Então, essas coisas precisam estar bem demonstradas. E vale lembrar que a partir do momento que eu demonstro essa minha tentativa de ter contato, a gente nunca pode esquecer daquela prova das equipes multidisciplinares que vão estar lá e vão estar testando essa situação no processo, vão estar demonstrando essa minha conduta, essa minha vontade. Isso já é bem interessante para poder afastar qualquer tipo de conotação desse abandono afetivo. Certo, então uma vez que esse genitor tenha uma posição passiva, né, diante dessa resistência, então ele pode ser considerado aí culpado, vamos dizer assim. Se Então, ele tudo não vai fizer dessa resposta exatamente. dele perante essa situação. Se ele não fizer nada, simplesmente virar as costas, ele pode vir a ser considerado, né, uma pessoa que Abandonou pode ter esse filho. problema relacionado ao abandono. No caso, então, do abandono afetivo, quem que pode buscar
os seus direitos? No caso, seria o filho que se sente lesado ou a própria mãe, de repente, que foi abandonada com esse filho, ela pode também entrar com esse recurso, buscar esses direitos em nome do filho? Na verdade, a regra é que quem tenha o problema busque a sua reparação na justiça. Em outras palavras, se é o filho que tem esse problema, então o filho que busque essa efetiva indenização na justiça, esse direito. Vale lembrar que a regra é que esse filho, para poder fazer isso sozinho, procurar a justiça sozinho, ele vai ter 18 anos completos. Então, a partir do momento que ele tem esses 18 anos completos, ele tem 3 anos para poder fazer isso, sob pena de ocorrer a prescrição e ele não ter mais como discutir essa situação futuramente no judiciário. Certo. Então, por exemplo, um adulto que se sentiu lesado, cresceu com problemas, mas já tem aí, vamos dizer, 30 anos. Então, ele já não pode mais recorrer a esse recurso. Mesmo que ele tenha provas, mesmo que ele possa realmente mostrar isso perante a justiça, não existe essa possibilidade. Isso. A jurisprudência, né, os tribunais têm entendido que o prazo maior para a gente ter isso, a partir do momento que se completa 18 anos, é um prazo de 3 anos para fazer essa reclamação. 3 anos. Então, fique atento, fica a dica aí, atento ao prazo. Exatamente. Certo. Bom, acho que a gente conseguiu explanar um pouquinho, né, a questão da alienação parental, o abandono afetivo, acho que conseguiu ficar bem claro aí para o nosso telespectador. Agora a gente vai passear para um outro tema também que hoje em dia gera bastante dúvida, que é a questão de casamento, união estável, namoro. Quer dizer, as pessoas hoje em dia estão confundindo um pouco essas terminologias aí e a gente sabe que o casamento, a união estável, o namoro, cada um tem seu instituto, né? Vamos dizer assim. Eu queria que o doutor explicasse para a gente, doutor, o que é cada uma desses termos e o que diz basicamente cada instituto. Então, para a gente tentar de uma maneira bem simples explicar essas diferenças. Casamento. Casamento é a história do papel, né? Então, casamento, você vai até um cartório, você faz os proclamas e você casa, vai lá perante o juiz de paz, diz que você tem lá o interesse de dar o seu sim, faz isso lá no cartório, na sua igreja, enfim, e aí você vai ter uma certidão de casamento. Certo. Então, a partir daí, você está casado. Dentro dessa questão de casamento, existe uma questão que envolve o regime de bens, né, desse casamento. Hoje, pela lei, a regra é que nós tenhamos o regime de bens, que a gente chama de comunhão parcial de bens. Certo. Ou seja, antes do casamento, o que cada um tinha é seu, depois do casamento, o que a gente conseguiu, a gente divide. Então, basicamente, é essa a regra. Ok. Quando a gente fala de união estável, é um pouquinho diferente. União estável é aquele que a gente vai morar junto, né? É o que acontece de maneira popular. Ainda que nós saibamos que, para ter união estável, a gente não precisa morar embaixo do mesmo teto. Né? Os tribunais já dizem isso. Mas, basicamente, a união estável é morar junto. É aquela ideia de duas pessoas, objetivamente, viverem em união com o objetivo de constituir família. Esse é o grande X aqui, né? Tá. Então, nós precisamos ter uma união contínua, pública, duradoura, com o objetivo de constituir família. Tá. Então, é a ideia do morar junto, é a ideia da gente estar, independente de ter o papel, o casamento ou não, a gente usar a aliança num determinado dedo, é a ideia aí da gente estar para todo mundo acha que nós formamos juntos, né, uma família. Mas precisa morar junto, é um requisito? Não. Não necessariamente. Não precisa. Basta que eu e você tenhamos uma união contínua, duradoura, pública. Certo. Quer dizer, todo mundo sabe, os vizinhos da família. Isso. Não oculta nem clandestina. Exatamente. Não pode ser nem oculta nem clandestina, né? Aquilo, então, namoro virtual não entra nessa. Não entra, né? Então aí é a ideia de constituir família. Certo. Então essa é a união estável. E aí a gente tem... Uma perguntinha antes. Pois não. Essa união estável ela pode ser regular e irregular, é isso, Sim. doutor? Explica pra gente a diferença. Quando a gente fala da união estável, a gente basicamente está dizendo que a união estável regular, que é essa que todo mundo conhece, essa que todo mundo sabe, é aquela que as pessoas vão lá e acabam até mesmo fazendo aquela declaração de união estável no cartório, aquela situação toda, né? A união estável irregular é a que muitas pessoas chamam de concubinato, ou seja, é aquela situação em que a gente não tem esses elementos. Então vamos deixar claro uma coisa,
O fato de eu viver em união estável com você é porque nós queremos que assim o seja, que todo mundo conheça, mas não existe impedimento para nós casarmos. Tudo bem? Certo. Nós podemos casar assim que nós quisermos, sem nenhum tipo de problema. Então isso é uma união estável regular. A partir do momento em que nós tenhamos um óbice em relação ao casamento, ou seja, nós não podemos casar por qualquer motivo, não importa. Porque de repente eu sou casado antes, né? Porque eu não separei ainda, porque na verdade existe aquela possibilidade da pessoa ter duas mulheres ou ao contrário, né? Então a gente tem isso, e isso não produziria efeitos, né? Essa união estável chamada de irregular, e aí a gente teria aí na verdade o que a gente chama de concubinato. O concubinato, em tese, não dá direitos que a união estável proporciona. Certo. E a união estável também envolve regime de bens. Também. Para a união estável, nós temos a regra da comunhão parcial de bens. É uma Ou regra. seja, sim, como está na lei. Então hoje, se eu casar, eu tenho essa comunhão parcial. Posso modificar o regime de bens se eu quiser. A qualquer momento. A qualquer momento, mas a regra é essa. Na união estável, a regra já é esse regime de comunhão parcial. E é esse que tem validade. Tá? Certo. E aí a gente tem o problema do namoro, que é o que a gente chama de namoro qualificado, né? Que é uma linha muito tênue em relação ao que é a união estável. Então, o que é o namoro qualificado? No namoro qualificado, nós namoramos, nós mantemos um contato íntimo, nós passamos muito tempo na casa um do outro. Todo mundo sabe que a gente está junto, mas nós não temos interesse em constituir uma família. Nós simplesmente estamos namorando. O nosso principal problema, e principalmente hoje, é porque muitas vezes o namoro qualificado, dependendo da forma com que ele é tratado, ele acaba sendo, aparentando ser uma união estável. O exemplo clássico que acontece sempre, agora principalmente com as redes sociais, né? Então nós namoramos e aí eu vou almoçar no domingo na sua casa e nós tiramos uma foto em família. E aí vai lá a sua mãe de repente e comenta embaixo da foto: esse meu genro é maravilhoso. Aí, já é uma prova aí já de fez que a existe prova. algo mais já que o começa a ficar namoro. complicado. É isso aí vai pro outro lado e aí você vem almoçar na minha casa. E aí a minha mãe vai dar agora: nossa, essa minha norinha é fantástica. E aí posta isso. E aí começam a aparecer apartamento que nós estamos vendo juntos e tal. E isso que as pessoas até então acham que é simplesmente uma questão de um namoro público e qualificado, porque existe aí o contato íntimo, existe toda essa situação, passa a ser tratado, dependendo da forma, como uma união estável. E aí, geralmente, o que acontece é quando se briga, né? Vamos imaginar, por exemplo, que nós vivíamos um namoro qualificado e eu consegui dar entrada em um apartamento e comprar esse apartamento. E o tempo foi passando e a gente junto e de repente a gente termina. É bem capaz que algumas pessoas vão dizer para você: ora, mas você vive em união estável com ele, por que você não entra com ação para pedir um pedaço desse apartamento que você tem direito? Pelo menos no tempo das prestações que foram pagas, vocês conviveram, então você tem direito a um pedaço disso. E aí as grandes brigas vão parar perante o tribunal, porque acabam acontecendo. Às vezes nós não tínhamos nenhum intuito de constituir família, nós estávamos nos conhecendo, namorando, efetivamente, mas por circunstâncias alheias à nossa vontade, acabou acontecendo uma situação como essa. Então hoje, a gente costuma dizer que casamento, união estável e o namoro qualificado precisa ser bem visto ou bem analisado para que a gente não tenha surpresas posteriores em relação a isso. Lembrando e deixando claro que aqui nós não estamos falando objetivamente da união de homem e mulher. A gente está falando da união de duas pessoas. Então a gente pode ter casamento de pessoas do mesmo sexo, união estável de pessoas do mesmo sexo e namoro qualificado de pessoas do mesmo sexo. Isso não faz diferença. Certo. E essas circunstâncias, então, doutor, que você pontuou, a questão da foto, das provas, isso acaba dificultando um pouco a aplicação da lei, né, doutor? Sim. Porque dependendo da forma que nós vamos tratar o assunto, essas provas podem ser utilizadas para se caracterizar uma união estável ou podem ser utilizadas e discutidas para um namoro qualificado. É lógico
que isso tudo, o juiz que vai julgar o caso, tem já a perspicácia, o entendimento, ele na verdade já é uma pessoa que conhece isso tudo. Né? As coisas, como elas funcionam. Exatamente, ele já é uma pessoa experimentada, já viveu isso várias vezes. Mas muitas vezes, nós, que somos os personagens dessa história, né, acabamos concedendo aos outros provas ou meios que as pessoas possam se utilizar como provas para poder, aspas, comprovar uma situação fictícia, né? Como naquele nosso primeiro exemplo, nós não tínhamos objetivamente uma união estável, era só um namoro, mas dependendo da forma com que isso foi tratado, nós acabamos municiando a parte contrária de provas que poderiam ser utilizadas para se discutir, pelo menos no início, uma situação desse namoro qualificado. Doutor, quando a gente fala de casamento, a gente pensa muito na questão dos votos, né, que existe entre aí o casal, né? Então, a pessoa diz ali, muitas vezes perante o público, que realmente, né, estará ali na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Quer dizer, é feita uma promessa ali, né? Perante a lei, é possível requerer algum tipo de indenização, tanto material ou moral, no caso do não cumprimento, quer dizer, da quebra dessa promessa aí dos votos de casamento? Como que é isso? Então, olha só, a gente tem que lembrar que hoje nós vivemos numa sociedade moderna, né? E dentro dessa sociedade moderna, alguns daqueles votos que são feitos, né, que são dos enlaces matrimoniais, eles acabam sendo feitos, porém, muitas vezes as pessoas acabam não observando, né? Então a gente tem os deveres matrimoniais, que inclusive estão na lei, né? Dever de respeito, dever de sustento, dever de fidelidade, o débito conjugal. São vários deveres aí que envolvem, né? Não é só o prazer de estar com alguém. Sim. Você tem que entender que você está dando um passo também em cumprir alguns deveres, né, doutor? Então, legalmente, a gente tem vários deveres. Hoje, a gente tem uma figura um pouquinho modificada pela lei, que é a questão do divórcio. Então, hoje, quando eu vou me divorciar de você, não há mais necessidade de eu discutir a quebra de um desses deveres. Eu não preciso motivar o divórcio. Basta que eu simplesmente diga a você assim, não quero mais ficar com você. E a partir desse momento, nós nos divorciamos. Então, em relação ao divórcio, eu acredito, na verdade, que a gente não tenha muito o que fazer e a gente não teria aí essa discussão. Certo. Em relação à separação judicial, muitas pessoas ainda têm vontade de lavar a roupa suja perante o juiz de direito e discutir essa quebra desses deveres. Basicamente, a gente encontra duas posições hoje. A primeira posição que diz o seguinte, olha, sinto muito, acabou porque tinha que acabar, a regra do jogo é essa, a gente pode estar junto hoje, pode não estar junto amanhã, então acabou, ponto final, já era. E uma segunda regra que diz assim, ou uma segunda vertente, né, que diz assim, como que a gente terminou isso? De repente, houve uma questão de uma traição. Mas essa traição ficou simplesmente entre eu e você. Certo. Isso talvez não te gere o dano moral. Agora, essa traição foi em rede nacional de televisão. Isso foi parar nas redes sociais. Isso, na verdade, causou a você uma imagem ruim perante a sociedade. Aí nós temos direito a uma indenização. Não somente, exatamente. Não somente porque nós terminamos, ou porque houve o adultério, ou houve essa situação, mas porque isso expôs você ao público, vamos dizer assim. E é isso que lhe gera o dano moral. Ofendeu a sua personalidade. Então, passa a ofender exatamente a sua personalidade. As pessoas, na verdade, começam a passar e olhar você de uma maneira diferente. Isso causa, objetivamente, uma coisa é a gente lavar a nossa roupa suja aqui dentro, né? Outra coisa é a gente lavar a nossa roupa suja na internet, né? E eu, de repente, ofender você. Um outro exemplo clássico que acontece muito. Imagine que, por exemplo, por uma discussão que nós tenhamos, eu acabo agredindo você. E aí, essa agressão gera aí, lembrando que a agressão pode ser tanto verbal quanto física, tudo bem? Gera todos os requisitos oriundos da famosa lei Maria da Penha, ou situações nesse sentido, né? Dependendo da forma com que isso aconteceu, você também pode se ver aí ter direito a uma indenização.
seja pela questão de injúria, calúnia, difamação, seja pela própria questão da agressão física que resultou em você, machucados diversos. Então isso vai depender do caso concreto. Mas a regra é, simplesmente por nós termos terminado a nossa relação, nós não tenhamos direito de indenização, basicamente. Porém, dependendo das consequências que isso acontece, isso gera direito de indenização. Pode qualificar como um dano Sim, moral, por exemplo. O exemplo clássico é aquele do noivado, né? Nós não somos nem casados, nós somos noivos. E você é largada na porta da igreja, e simplesmente eu posto uma foto fugindo com alguém, né, dizendo, ó, acabou e tal. Isso é uma situação que gera, ó, nós não somos nem casados, e isso gera, objetivamente, uma questão de dano moral. Até você citando esse exemplo, aconteceu recentemente uma situação como essa, né, que uma blogueira, enfim, conhecida, até que tinha depressão, acabou passando por essa situação. Mas no caso dela, quer dizer, a festa já estava paga, mas o futuro, né, ex-marido, ele mandou uma mensagem por WhatsApp e disse que não queria mais se casar. Nesse caso, ela poderia recorrer também ao dano moral? Sim, exatamente. Sim. Já tem tudo pronto, tudo pago, convites, tudo recebido. E aí eu simplesmente digo assim, então, não quero mais brincar? Ela teve um dano efetivo, 2 dias antes. né? Quer dizer, um dano emocional. Quantos dias antes essa pessoa pode desistir? Eu acho que não é uma questão de dias. Para não ser considerada aí uma... Eu acho que não é uma questão de dias, mas uma noiva em fuga. É a circunstância, né? Certo. Eu acho que não é uma questão só de dia, 1 dia, 2, 3, mas é a circunstância que isso é feito. Imagina que quando a gente casa ou a gente vai casar, né, a gente pressupõe que exista todo caminhos a serem percorridos, né? E isso vai fazendo com que as pessoas vão ganhando confiança, ansiedade, cada vez mais você já não casa mais sozinho, caso eu, casa você, casa o pai, a mãe, a família, o periquito, o cachorro, e aí isso vai ganhando proporção, né? Então eu acho que a partir desse momento, pensa para uma noiva nesse sentido, né? Ter que devolver, em tese, os presentes, ter que justificar o porquê não tem no casamento, comunicar todo mundo. A situação vexatória, né? Que ela é submetida em ter que explicar o quanto ela já gastou. Situação. Ela tem até direito de danos materiais e morais, né? Exatamente. Porque a questão do que ela já gastou, ela tem como receber de volta. Então, é uma questão... Por isso que casar não é brincadeira, a gente tem que pensar bastante. Coisa de gente grande, não dá pra brincar de casinha. Mas ainda pegando o gancho dessa situação que eu mencionei da blogueira, no caso dela, ela acabou, né, se suicidando ali, depois dessa situação. No caso da família, né, os pais dela, enfim, que estão vivos, eles podem recorrer também a danos morais, por exemplo? Eu acho que uma situação como essa, lógico que cada caso é um caso, cada entendimento é um entendimento, mas a gente conseguir demonstrar que essa pessoa se suicidou por conta da atitude daquela pessoa que desistiu de casar, eu acho que aquilo a gente chama nexo de causalidade, né? A gente tem que conseguir unir essas pontas. Essas duas coisas. Eu acho que é muito difícil, mesmo porque talvez para algumas pessoas a decepção seja muito grande, mas a pessoa não ia tirar a sua vida por conta desse fato, né? Muito se especulou também depois que, como ela tinha era uma figura pública, né? Relativamente, quer dizer, compartilhava até as lutas dela pela depressão. Muitas pessoas julgaram ela por ter casado sozinha e muitos comentários surgiram. Até a partir disso, muita gente se especulou que ela tenha chegado ao suicídio justamente porque ela não aguentou essa pressão até da sociedade, desse julgamento, dos famosos haters que entram e julgam e falam uma série de coisas. Quer dizer, muito está se especulando quais os motivos reais que levaram ela, né, doutora? Talvez as pessoas que fossem defender esse rapaz, vamos dizer assim, teriam muito mais matéria para discutir essa defesa do que propriamente a família teria para poder conseguir comprovar a relação de dano e o direito ao dano moral, essas coisas todas. Eu acho que nesse caso seria muito difícil a comprovação, até mesmo porque foi como você acabou de colocar, existem outras circunstâncias, né, que permeiam a situação, que não são simplesmente dizer, olha, eu me matei porque nós não nos casamos, enfim. Também nenhuma prova, uma carta, nada que pudesse. Até porque nesse caso, que parece que o motivo da morte não tenha sido por conta do rompimento, mas sim dos efeitos que acabaram trazendo, né? Então o fato dela ter se casado sozinha, o fato dela ter demonstrado
uma questão de amor próprio e que a situação não teria afetado. E a forma como as pessoas passaram a enxergar isso e a explanar para ela o motivo é que tenha levado ela a esse extremo, Mudou um né? pouco Exatamente. o foco aí também do que poderia ser as causas reais, né? Encontra essa dificuldade, né, de demonstrar que o fato do suicídio estaria relacionado diretamente com um casamento que não aconteceu, né? Na realidade, entre o casamento e o suicídio aconteceram várias outras coisas, né? Então, isso que seria mais complicado. O programa está quase encerrando, mas eu quero fazer uma pergunta aqui. Falando de divórcio, doutor, a gente sabe que às vezes o casal está no relacionamento e às vezes é muito claro para um ou outro que a relação acabou. E de repente o marido ou a esposa, enfim, quer se divorciar, mas a outra parte não entendeu que o relacionamento acabou, não quer se divorciar. Eu posso me recusar? Quer dizer, eu estou casada, meu marido quer se divorciar de mim e eu não quero. Como que fica essa situação? Olha só, se recusar, você pode, né? Você vai dizer assim, eu não quero me divorciar. Tudo bem, mas eu quero, né? Mas eu vou procurar um meio e vou conseguir fazer isso através independentemente da sua vontade. Existem, na verdade, dois tipos de divórcio, vamos dizer assim, de uma maneira geral. O divórcio consensual, que é aquele que nós fazemos porque nós queremos, porque nós concordamos. Esse divórcio que nós concordamos, se não tiver filhos menores, nós podemos fazer até no cartório, não precisamos nem passar pela justiça. A gente vai no cartório e a gente já faz esse divórcio lá. Ou o divórcio litigioso, que é o que acontece efetivamente quando a gente, um quer e o outro não, ou quando nós queremos, mas nós não nos entendemos em relação aos deveres anexos do casamento, né? Partilha de bens, pensão alimentícia, guarda de filhos, direito de visitas, tudo isso. Então, geralmente, as pessoas acabam procurando o divórcio litigioso para tentar resolver isso perante a justiça. Que fique claro, o problema do divórcio vai ser resolvido rapidamente. Porque o juiz vai fazer aquela famosa pergunta, ou ele vai observar por tudo aquilo que está sendo discutido. Um quer, o outro não quer, não tem o que fazer. A lei não obriga ninguém a ficar junto, né? Então, a questão do divórcio ele resolve. Certo. Geralmente, os juízes têm feito isso em sua maioria. Resolvem o problema do divórcio, acabam com esse problema. E os deveres anexos, partilha de bens, guarda de filho, direito de visita, tudo isso, vão discutir em outros processos. Tanto que as pessoas, geralmente, acabam, até por orientação dos advogados, fazendo isso, né? Olha, vamos resolver o problema do divórcio e depois a gente discute nos outros processos específicos cada problema que a gente tem. A pensão alimentícia, quem é que vai ficar com os filhos e como vai ser o direito de visitas, para que as questões se resolvam efetivamente. Porque muitas vezes a gente move um processo de divórcio litigioso em que a gente quer discutir tudo ao mesmo tempo. Nós vamos ficar muito tempo discutindo. E esse muito tempo discutindo acaba causando problemas não só para mim, não só para você, mas se nós tivermos filhos, para os nossos filhos. Você vai envolver aí um estresse na família, né? Exatamente. E aí a gente acaba esquecendo alguns detalhes e a gente começa a pautar a nossa vida por aquela briga que nós temos, né? Então, tá bom, eu vou te dar o carro, mas eu não vou te dar R$1 para pôr gasolina. Né? Então começa aquela discussão, você não trabalha, então se você não trabalha tem que ser do meu jeito. Mas por que tem que ser do seu jeito? Nós já não estamos mais juntos, então agora eu vou trabalhar. Não, mulher minha não trabalha, mas eu não sou mais sua mulher. E aí começa essa discussão que não acaba nunca. Interminável, né? E a gente não resolve o problema. Então, talvez, né, a sensibilidade dos advogados que lidam nessa área, a sensibilidade das próprias pessoas que procuram resolver esses problemas de divórcio ou de separação, seja exatamente entender que o fato de nós não termos dado certo não faz com que isso se transforme numa guerra infinita, né, em que não existe aí fim praticamente nas nossas pretensões. Eu posso ter ficado magoado, você pode ter ficado com raiva, a gente pode ter ficado chateado, mas, de certa forma, a gente precisa sobreviver a isso tudo. Né? E, principalmente, se a gente tem filhos, a gente precisa entender que isso não pode acontecer e causar esse problema aí em relação aos nossos filhos, de tudo aquilo que a gente já conversou hoje. Né? Questões que envolvem alienação parental, abandono afetivo e aí, consequentemente. Tá certo. Bom, quero agradecer a participação de cada um de vocês aqui, foi muito esclarecedor, acredito que tenha ficado muito claro para o nosso telespectador. Então fica aí as dicas dos dois especialistas a respeito do direito de família. O programa em discussão fica por aqui, muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.
Valeu a pena. Preocupação.